Bom dia! 4 anos de guerra e milhares de mortos. O episódio aconteceu aqui, pertinho da gente, na divisa do Paraná com Santa Catarina. Há quase 100 anos. Foi a Guerra do Contestado, uma disputa de terras que envolveu colonos, jagunços, empresários e o Exército Brasileiro. Uma batalha que fez o Paraná perder boa parte do seu território e que deixou marcas nos 2 estados até hoje. O homem que empresta o nome a uma das principais avenidas de Curitiba entrou para a história paranaense. Ele foi personagem de um dos episódios mais marcantes do nosso estado, a Guerra do Contestado. Os combates duraram 4 anos, em uma região onde hoje estão municípios do Paraná e de Santa Catarina. O coronel João Galberto morreu em 1912. Recebeu várias homenagens num dos maiores funerais da história do Paraná, como mostram imagens da época reproduzidas no filme do cineasta Silvio Bach. Este aqui é o túmulo dele, no cemitério municipal em Curitiba. Não foi o primeiro. Na verdade, o coronel João Galberto foi enterrado neste cemitério em Irani, hoje cidade catarinense, que 100 anos atrás pertencia ao Paraná. Poucos dias depois da morte, o corpo foi levado a Curitiba. Comandando tropas oficiais, o coronel João Galberto morreu logo no começo das batalhas. O mesmo destino teve o seu principal oponente, o misterioso monge José Maria, uma história à parte. O coronel João Galberto foi morto com golpes de facão, como descreve o historiador Davi Carneiro. Junto à cerca, defendendo-se com o braço esquerdo, com um mosquetão na mão direita, batia-se como podia, com inigualável bravura, vendo aproximar-se o momento épico de morrer pelo Paraná. Ferido no peito e esgotado de forças com a perda de sangue, viu-se rodeado por um grupo de 1 dúzia de caboclos. Nessa ocasião, um assassino, José Fabrício das Neves, tomou a iniciativa. Saiam todos, que eu dou cabo dele. Com vários tiros de pistola, o monge José Maria foi morto no mesmo dia. Líder espiritual dos sertanejos, ele foi reconhecido porque usava um chapéu de pelo de onça enfeitado com uma cruz verde, símbolo da bandeira dos sertanejos. Em Irani fica o túmulo dele. Pertinho do túmulo do monge José Maria fica outro ponto bem importante no cenário da guerra. Nessa região aconteceu a primeira batalha do Contestado, o combate do Irani. Nesses morros, soldados armados com carabinas e sertanejos com facões de madeira travaram lutas. Aqui ficava um ponto estratégico para as tropas do governo. Com armas de fogo, os soldados tinham vantagem em relação aos caboclos. Mas justamente uma poderosa metralhadora acabou falhando. É o que aprendeu o estudante Wagner Roberto, que trabalha como guia turístico. Quando eles estavam atravessando um córrego, um riacho, o que aconteceu? Um dos caboclos que estavam ajudando a guiar eles até aqui a região de Irani, onde eles futuramente iriam entrar em conflito com os sertanejos, com os caboclos, o que esse caboclo fez? Ele balançou um lampião que ele estava segurando, e a mula que estava carregando a metralhadora acabou se assustando, deu um movimento brusco, fez com que a metralhadora e os mantimentos deles caíssem sobre as águas, né? Então, no momento que eles chegaram aqui, a metralhadora deu 3 tiros e não conseguiu mais completar a munição que tinha no pente que ela mantinha, né? Se tivesse funcionado, a metralhadora, que hoje está guardada no Museu Paranaense, poderia ter mudado o rumo desse episódio. A peça de artilharia enguiçou logo no início da guerra. Mesmo assim, a terra ficou manchada de sangue.
nessa primeira batalha não morreram apenas o coronel João Gualberto e o monge José Maria, mas também outras 21 pessoas. Os corpos de caboclos e soldados que combateram na guerra foram colocados juntos nesse ponto, conhecido como Vala dos 21. O professor de História, Cleinor Zampieri, define a guerra como uma disputa entre irmãos, brasileiros contra brasileiros. Os caboclos que viviam aqui queriam a terra e, por outro lado, também estavam sendo expulsos, né, indiretamente por estrangeiros, né, que tinham adquirido essas terras, né. Mas o que a gente percebe de tudo isso é que faltou apoio, né, a gente entende assim, que faltou maior entendimento do poder público na época para que pudesse haver esse entendimento, que não precisasse haver essa disputa entre o caboclo e os militares. Na segunda metade do século XIX, o mapa do Paraná era bem diferente do que é hoje. Naquela época, as terras paranaenses faziam divisa com o Rio Grande do Sul. Toda essa área foi alvo de uma disputa entre Paraná e Santa Catarina. As duas partes não tinham a mesma posição sobre as divisas. Por isso, tanto a região quanto a guerra ficaram para sempre na história com o mesmo nome, Contestado. Terras férteis, repletas de pinheiros, de onde o sertanejo tirava o sustento explorando erva mate. A madeira, que até hoje traz riqueza e desenvolvimento econômico para muitas cidades, naquela época também já despertava o interesse de empresários estrangeiros. Foi a chegada dos trilhos da ferrovia o estopim da Guerra do Contestado. Trilhos que em todos os cantos do mundo, ao longo da história, sempre significaram o progresso e a esperança por tempos melhores. Na antiga estação encontramos Almir Rosa, morador de União da Vitória e professor. Ele conta como era o trabalho naquela época. Daqui a ferrovia ligava São Francisco do Sul, Porto Marítimo. Então toda a tábua era exportada por São Francisco. Depois da guerra, da Segunda Guerra Mundial, a Europa precisava ser reconstruída. E a Europa foi praticamente reconstruída com o Pinho do Paraná. Então, não só daqui, dessa região, lógico, de Garapuava, de Ponta Grossa e tal, mas daqui foi muita madeira. E essa região onde existia madeira, hoje praticamente são regiões muito pobres. E tiraram a madeira e não foi substituído por uma outra coisa em igual proporção. Quem construiu a estrada de ferro que ligava São Paulo ao Rio Grande do Sul foi o empresário norte-americano Percival Farquhar. Na minissérie Mad Maria, da Rede Globo, exibida em 2005, o ator Tony Ramos interpretou o personagem. Eu quero aquelas concessões do Paraná. E mostrou a construção de outra ferrovia, a Madeira Mamoré, em Rondônia, conhecida como Ferrovia da Borracha. No sul do país, Farquhar ganhou uma faixa de terra de 15 quilômetros de cada lado dos trilhos. Começou a explorar os pinheirais e a vender os lotes. Os agricultores que viviam nessas terras e dependiam do plantio da erva mate se revoltaram. A resistência dos sertanejos, a fúria dos jagunços e a cobiça dos empresários foram o combustível da Guerra do Contestado. Alguns historiadores dizem que foi mais violenta que a tão comentada Revolta de Canudos, movimento no interior da Bahia. Não há registros oficiais, mas acredita-se que durante os 4 anos de lutas morreram entre 6 mil e 10 mil pessoas. Homenagem aos mortos na guerra e uma fonte de água no Parque do Monge que os turistas acreditam ser milagrosa. Veja depois dos comerciais. Hoje o Meu Paraná está relembrando a Guerra do Contestado.
De um lado estavam colonos com espadas de madeira, de outro soldados bem armados. A origem das batalhas foi uma disputa de terra que deixou milhares de mortos na divisa entre os estados do Paraná e Santa Catarina. No ano que vem, o início deste conflito completa 100 anos. Uma ferrovia para ligar São Paulo ao sul do país, passando por terras inexploradas, repletas de riquezas naturais, que atraíam a cobiça de estrangeiros, como Percival Farquhar. Ele recebeu do então governo a autorização para fazer as obras e explorar principalmente a madeira abundante que havia ao longo da estrada de ferro. Para milhares de trabalhadores da própria região e também os que vieram de outros pontos do país, trilhos da esperança para alcançar uma vida melhor. Não foi o que aconteceu. Os imensos pinheirais que dominavam a paisagem foram devastados. Madeira que deixou ricos mais ricos foi exportada. Mudou a vida de milhares de pessoas para pior. Pronta a obra, caboclos que viviam da agricultura e operários que fizeram brotar a ferrovia ficaram sem nada. De acordo com historiadores, tudo isso virou combustível para incendiar a região, levando à inevitável Guerra do Contestado. O conflito deixou marcas profundas até hoje. É inspiração para cineastas que já se aventuraram a contar as batalhas que duraram 4 anos. A guerra mobilizou boa parte do exército brasileiro. Os soldados usavam armas de fogo, munição pesada. O professor Almir Rosa, um estudioso, guarda estas cápsulas. Essa munição é de fuzil de uso do Exército na Guerra do Contestado. Ela foi encontrada numa fazenda onde tinha sido o acampamento de uma companhia do Exército e talvez por esquecimento ou pela pressa na saída ficou essa munição. E recentemente foi encontrado por um fazendeiro num barranco que viu um projeto desse. E daí começaram a cavocar e encontraram 10 mil projéteis. Do lado dos sertanejos, facões de madeira, normalmente usados na colheita de erva mate e que viraram instrumentos de luta. Uma luta desigual. Do lado das tropas do governo, uma novidade nunca vista antes por essas terras. O avião até então só tinha sido usado na Primeira Guerra Mundial. As batalhas ajudaram a redefinir os contornos do nosso estado. Se o Paraná teve que ceder terras aos vizinhos catarinenses, o acordo para pôr um ponto final ao conflito fez o governo investir do lado de cada divisa. União da Vitória ganhou muito com essa separação, porque aí o estado do Paraná teve que investir em União da Vitória e criar uma estrutura de cidade. É uma coisa também meio inédita, né? O Paraná construiu uma igreja aqui. A igreja matriz de União da Vitória foi construída pelo estado do Paraná. Construiu um hotel e construiu um grupo escolar. Com isso, tentando fixar o morador de cá do lado de cá e o viajante que vinha para cá se hospedando do lado de cá. Os trilhos da antiga ferrovia dividem União da Vitória de Porto União. Desse lado nós estamos no Paraná, mas é só dar alguns passos para chegar a Santa Catarina, municípios vizinhos que também compartilham as lembranças da guerra. Manter viva parte dessa história que está prestes a completar 100 anos não é fácil. A locomotiva usada para levar os vagões carregados de madeira ainda está na antiga estação. Vira cenário de fotos, momento registrado até mesmo por quem conhece pouco sobre tudo o que se passou.
Sabe o que isso significa? Não, Essa ferrovia? não. Guerra do Contestado? Sim, estudamos na escola. O seu Albino é de Itapejara do Oeste, uma cidade na região sudoeste do Paraná. Veio pra cá visitar os parentes. Ele fez pose na hora da fotografia e brincou quando o assunto era a distância entre os dois estados. Onde que a gente está agora? Ah? Estou em Santa Catarina ainda, né? Aqui é Santa Catarina? Não, É, acho que é, né? E o Paraná? Paraná é ali. Vamos lá pro Paraná então? Bom. Vamos lá? É longe? Não, é pertinho. 2 dias nós estamos lá. Nós não sentimos isso, mas as pessoas de fora que vêm aqui, que conversam com nós, até gente assim, da minha família, acho muito interessante. Agora estou no Paraná, agora estou em Santa Catarina. Se a história da guerra não se perdeu por completo, é porque ao longo desses quase 100 anos, uma parte dela se manteve forte, presente no imaginário popular, em lembranças passadas para novas gerações. A figura do monge José Maria segue como uma das principais lembranças daqueles tempos. Ele virou um guia espiritual dos sertanejos e operários quando se sentiram injustiçados pelas decisões políticas da época. Uma gente que via nos trilhos da nova estrada o caminho por onde chegaria o progresso para todos e que acabou à margem, terreno fértil para a pregação. No alto de um morro, em União da Vitória, há uma cruz que muitos acreditam ter sido colocada pelo monge José Maria. Já na cidade catarinense, Porto União, foi construído um parque que leva o nome de outro monge, João Maria. Foi um dos primeiros que chegaram a essas terras, trazendo a cura através de remédios naturais e cercados de poder místico. A figura desses homens até hoje é respeitada pela população. Todos os dias, moradores de União da Vitória, Porto União, visitantes das cidades passam pelo parque. Eles acendem velas, deixam imagens, fazem pedidos e agradecimentos. Muitos também pegam água do poço, porque acreditam ser milagrosa. Para curar doença, ferida, essas coisas assim, né? Uma vez eu tinha um negócio na pele que me saiu, eu curei com essa água aqui. Eu já tinha vindo quando eu estudava, né, com a escola. Agora eu vim para fazer pedido para saúde, para família, para paz, emprego, tudo que a gente precisa, né? A cidade catarinense de Irani, que fica a 380 quilômetros de Curitiba, também procura manter viva a memória do contestado. Nós viajamos até lá para acompanhar uma missa. Uma celebração da história. Os moradores relembraram os mortos durante os anos de conflito. Desse combate que aconteceu também aqui em Irani. Um grupo de teatro apresentou a peça que mostra um pouco de tudo que se passou por aqui. De um lado, Catarina, do outro, Paranaense. No meio, um trilho de ferro e de fogo. No sertão do Brasil, eclodiu uma guerra. Eram os sertanejos em busca da terra. Eu acho que falar de 100 anos do contestado não é de uma história que passou, é de coisas que ainda estão acontecendo, de uma região que ainda está pobre, uma grande faixa onde teve essa guerra. Vai correr, come terra, come mato, come vida, come a pita. A Guerra do Contestado é lembrada através de livros, de fotos, de objetos usados pela população naquela época. Esse museu guarda um pouco de tudo o que se passou nos 4 anos de lutas, batalhas contadas de geração em geração e que o senhor Vicente Teles conhece bem. Ele é neto de um soldado e também de um sertanejo. E para homenagear o centenário da Guerra do Contestado, o seu Vicente, que também é gaiteiro, fez uma música para a gente. Convidou o Claudecir e o Vitacir para cantar essa música que ele compôs. Mostra pra gente como é que é. Soldado, garrucha e facão, soldado, caboclo, irmão contra irmão, caboclo, soldado, garrucha e facão, soldado.
O programa de hoje está chegando ao fim. Muito obrigada pela companhia e fique agora com o Paraná TV. O Meu Paraná volta no sábado que vem, 10 para o meio-dia. Um bom sábado para vocês e até mais. Tchau.